nos meus 5 anos de idade, começo a perceber esse movimento e essa minha dor. E aí eu vou crescendo, e aí eu vou vendo que eu tenho uma grande necessidade de ir embora da casa dos meus pais mais cedo. Isso tudo depois eu vim fazendo né? Tá. Ligando uma coisa a Uhum, outra. uhum. Então eu me tornei uma pessoa mais independente dos meus pais. Os meus pais se tornaram desnecessário, e depois eu explico essa condição de pais desnecessários. Os meus pais se tornaram desnecessários para mim muito cedo. Eu não era mais dependente nem emocionalmente dos meus pais e busquei também não ser mais dependente nem financeiramente deles. Uhum. E isso eu devo a quê? Aquela dor que eu sentia daquela criança de ver a minha mãe indo trabalhar e eu não tenho o que fazer. Eu preciso lidar com isso. O que eu Sim. faço com isso? Eu vou deixar com que isso me paralise na vida, que eu transfira isso para as minhas relações a partir do momento que eu sou adulta, ou eu vou fazer algo bom, vou fazer uma limonada com aquele limão que me foi, né? Que foi a minha percepção. Exatamente, isso mesmo. E eu, de uma forma inconsciente, fui trazendo esse movimento de fazer uma bela de uma limonada e fazer algo bom da minha vida com aquela dor que eu sentia. Sim. Porém, eu sabia que tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia o que que era. Eu não conseguia identificar que vazio é esse que eu tenho dentro O de que mim. era? O que Uhum. que é isso? E aí, dentro de um processo terapêutico, eu falei: nossa, gente, eu voltei para aquela situação e vi a minha criança. Eu acolhi a minha criança. E aí eu tive a condição de dizer para ela: eu te dou. E olhar para minha mãe e ver que a minha mãe não me abandonou. Sim. E acolher também que a minha mãe ela precisava trabalhar, que o meu pai Exatamente. eles precisavam trabalhar, porque eles tinham uma outra condição. Ah, Ana, mas ok. Você está falando, os seus pais viveram com você, vivem com você, tal, te deram tudo, Mesmo o que foi assim. possível para eles. Mas será que meu pai realmente estava presente na minha vida? Será que mesmo meu pai estando ali junto com a gente, sendo casado com a minha mãe, quando eu queria um abraço, ele Presente, me né? dava? Uhum. É, o abandono ele vem de várias formas, né? Exatamente. São várias Ele vem de maneiras que você várias pode formas, sentir exatamente. e o abandono. O que é muito fundamental é que nós entendemos, que nós possamos entender que quem se sente abandonado somos nós. E não necessariamente o outro abandonou. Ah, mas o meu pai não quis saber de mim. Quando você começa a olhar para o seu pai, olhar para a história do seu pai, ou quando você vai fazer uma constelação e você entende o que foi que aconteceu lá atrás com seu pai, a quem ele estava a Exatamente. serviço, não era possível que ele pudesse estar presente com você, mas foi possível que ele te desse a vida. Exatamente. Porque Uhum. muitas vezes eu tô aqui nessa relação, tenho um filho, mas eu não consigo me entregar e estar presente nessa relação com meu filho. Porque eu também nem sei. Tem todo sentido o que você está falando, é bem isso mesmo, mas a gente tem que lembrar, Ana, por exemplo, que às vezes já atendi já algumas pessoas e conheço histórias, né, de pessoas que literalmente foram abandonadas e não sofrem abandono. Uhum, Aí tem total sentido com o que você está falando. Quem se abandona somos nós é que sentimos esse abandono. Às vezes seu pai talvez até não estivesse presente e você se sentia abandonada para sua mãe sair, né? Por exemplo, você trouxe uma informação, sua mãe é quem saía para trabalhar. Quem que a Ana buscava? Era a mãe. Mas talvez o pai também fosse um pai ausente. Mas não uhum. te ouvi dizer, meu pai talvez não tenha me dado a presença necessária, né? Então é muito comum a gente ter os dois lados. Ter aquele que de fato foi abandonado e sentiu o abandono, e ter Sim, também do outro lado aquele que não houve abandono, mas se sentiu abandonado, que é o caso da Thaís.
Ela não foi abandonada, Isso. mas ela se sentia muito abandonada. A Uhum. dor dela era muito real em relação a isso, né? Uhum. É, e a gente tem que lembrar o que a gente faz, né? Por exemplo, você lá no seu processo terapêutico entendeu o que você sentiu, que era esse vazio, que era essa angústia, porque o abandono Isso. traz uma angústia muito profunda. Tem muita gente que se relaciona hoje socialmente, com a família, com os maridos, né, com o cônjuge, Com os e ele não, amigos. com os amigos, ele não se dá conta de que a Uhum. angústia que ele tem nessas relações pode estar vinculada com o abandono. Então, por exemplo, uma pessoa que quer muitos amigos, eu tenho uma amiga, sou sua amiga. Ai, você não pode sair daqui do meu lado. Você tem que me dar atenção 24 horas por dia. Você não pode me deixar. Você tem que fazer parte de tudo que eu estou fazendo. Tá ligado com o abandono. A pessoa tem Uhum. uma neurose, né? Medo de ser Isso. abandonada. De contrapartida, também tem aquelas pessoas que cedem o tempo todo, que fazem tudo que o outro Eu sou pede. a boazinha. Exatamente, tá ligado com o abandono, né? Uhum. Termina uma relação, você não deixa o outro ir. Às vezes Uhum. nem sabe ao certo o que sente, se é amor, se não é amor, não consegue definir muito bem, mas a dor daquele rompimento é tão profundo que você não se dá conta que isso pode estar ligado com abandono, com algum abandono que você elaborou ou que realmente você viveu lá atrás, né? Aí a gente volta para. Não sei se as pessoas conseguem sentir, mas a gente está sempre voltando na criança, né? A gente está sempre aqui, né? Dentro da psicanálise está tudo ligado com a criança, mas existem profissionais que diz que nem sempre está ali. Pode Uhum. estar na constelação, no que é sistêmico, no que está ligado lá atrás, ou pode estar numa coisa atual. Por exemplo, tive uma vida super saudável, namorei 15 anos uma pessoa, casei. Quando eu conheço algumas histórias, casei e acabou o casamento. Acabou, a pessoa foi embora. E ali naquele momento ela sente pela primeira vez o abandono, Uhum. né, daquela pessoa que foi embora. Então, assim, é muito relativo de que é muito comum que seja na infância, mas pode acontecer na vida adulta também, né, esse abandono. E assim, na verdade, eu até arrisco dizer que assim, aconteceu em alguma infância, ou na infância dos seus pais, ou na sua infância, ou você está vinculada à dor do abandono de alguém que viveu isso dentro do seu sistema. Exatamente. E você só está trazendo para a sua vida por lealdade a alguém. Uhum. Então, É assim, isso mesmo. se hoje o Edgar vai embora, eu vou sentir a dor disso, eu vou sentir a dor desse Claro, abandono. Mas o que que eu vou fazer com essa dor? exatamente. Se Eu você vou já deixar tem. ela como um trauma para as minhas próximas relações, Uhum. né? Ou eu vou fazer o quê, né? Ok, isso daqui aconteceu, entender, né? Que até É isso falei hoje mesmo. para uma amiga minha, ela me perguntou algo relacionado a uma questão que ela está vivendo e eu falei assim, amiga, eu não sou até muito, assim, tirando o crachá como terapeuta, né? Mas trazendo esse Tá. meu lado de amiga. Você sabe que eu sou muito prática. Quando você tem consciência do que você quer, quando você tem consciência do que você sente, quando você tem consciência de onde você quer chegar, ou seja, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Quando você conhece o seu sistema, quando você conhece a história do seu sistema, você conhece as dores que você carrega. Então, eu parto desse princípio. E eu sempre fui um pouco assim, mesmo antes de conhecer as constelações. Isso foi era um processo natural meu de enxergar as coisas dessa forma. De sentir, sofrer, mas não alimentar esse sofrimento. Então, você precisa ter essa consciência. Quem é o seu sistema? Qual é a sua história? Qual é a sua origem? Qual as dores que eles viveram? E aí vem a sua história, de fato. Eu nasci. O que foi que eu senti? Quais foram as dores que a minha criança sentiu? O que eu queria e que eu não recebi? Então agora eu passo a me abrir para olhar para o que eu queria e o que me foi dado. E aí entender, será que eu realmente precisava? Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa
né? O que eu preciso fazer constelação, mas será que eu preciso mesmo fazer constelação? Será que o que você quer é o que você precisa? Muitas vezes não. Muitas vezes não é. Então eu fui lá, me formei em yoga, porque eu queria trazer algo para as pessoas, porque eu queria trazer consciência para as pessoas através do yoga e tal. Era o que eu queria. E olha onde eu tô. Porque o que eu preciso, porque o que o meu sistema precisa é de uma cura além do que o yoga pode proporcionar. Que eu não estou dizendo que o yoga não traga cura, mas talvez aqui o que eu preciso seja algo um pouco além do que o yoga Uhum. pode proporcionar, Sim. né? Então, assim, se pergunte, gente, né? Será que o que eu quero é o que eu preciso? Se você passa a se conhecer, você consegue entender o que realmente você precisa.